Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Hitwave Hits, o novo videocast aqui do Hitwave, nos estúdios da Antena Zero, nesse novo braço da rádio, com sala de vídeo, né, com TV, com tudo isso que todo mundo tem feito. A gente vai fazer agora também, toda semana, com um convidado ou uma convidada especialmente pensada para esse projeto, pra gente falar de histórias de sucesso e que, como vocês sabem, sucesso é uma coisa relativa. Pode ser o sucesso para a pessoa, o sucesso na casa dela, o que está tocando no quarto, nos fones da pessoa. Então, hoje, para começar esse projeto, tenho aqui minha amiga pessoal, DJ Maria Tereza. Obrigado. Obrigada. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite de estreia. Tô bem nervosa. Não precisa, pode ficar tranquilo. Tá tudo certo. É ao vivo, a gente grava aqui ao vivo. Se errar, não tem problema. Tá bom. Beleza. Maria Tereza é DJ e fã de música, né? Claro, como a gente. Inclusive já participou de um programa na Antena Zero, na rádio, né? Já, falando de música brega. Que era o programa feito pelo Rodrigo e pelo Zé Lima, chamado Fom Brega. Ah, olha aí. E aí eu mesmo tinha participado. A Maria Tereza também tem o videocast dela, que é o Crancast. Porque ela tem uma alcunha, um apelido de DJ, né, um nome artístico. Que é DJ Cramarie. Cramarie. Ela vai explicar por quê, porque a gente vai conversar sobre a história dela com a música, o gosto pela música e essa história de sucesso. A pessoa que hoje toca em festivais, já tocou na Fórmula 1, já tocou em tudo que é lugar, né? Fica aí se fazendo de tímida, mas... Mas eu estou muito emocionada de começar essa nova fase do Hitwave. Eu realmente sou apaixonada por música. Pra mim, música é cura, música é remédio, música é acalento, música tem poderes sobrenaturais, assim, de mudar o ambiente, de mudar um clima, de criar um clima. E você falou da minha alcunha, né, que é Didi Cramarie. Eu sou muito, 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 muito fã. Por incrível que pareça, eu sou do rock and roll, né? Então, desculpa, eu vou te pedir segura. A gente vai chegar lá. Eu gosto de fazer a coisa de forma cronológica. Então, bora. Quem acompanha o programa, a versão do Hitwave na Antena Zero, né, na web rádio, sempre que tem um convidado pela primeira vez, eu gosto de saber a história da pessoa, como ela começou a gostar de música, como que ela ouvia música quando era criança, quando era adolescente, como também fazia no Hitwave Entrevista na Cafuné, né? Aí, inclusive, Maria Tereza já participou. É a nossa segunda entrevista hoje, na verdade. Pois é. Terceira. Se for Terceiro contar, papo, né? Olha aí. Verdade. Mas o legal é isso, é ter continuidade, ter várias. Que seja a terceira de muitas. De muitas. Quando que você começou a gostar de música, a perceber que, opa, eu gosto desse negócio? Eu tenho memórias. Minha primeira grande memória de música é minha mãe ouvindo Titãs no rádio. Minha mãe ouvindo rádio. Kid de Abelha, Titãs, Paralamas. Na década de 80. Eu sou de 81, né? Então, na década de 80, minha mãe ouvindo os grandes hits dos anos 80. O que a gente hoje chama de grandes hits dos anos 80 era o que tava tocando na época, né? Então, era muita música brasileira. Kid de Abelha, Paralamas, Hit... Rosana, Sidney Magal. Minha mãe tinha um crush no Sidney Magal. Corta para quem não? Corta para os 9 anos. Eu tinha uma vizinha que a gente ia muito pra chácara dela em Santana de Parnaíba. E a gente passava o dia brincando e ouvindo música. E ouvindo a Rádio Cidade. Então o Love Songs era o nosso programa antes de dormir, assim, de ficar ouvindo. Então, o que toca o que toca hoje já era o que tocava naquela época já também, de Love Sounds. E eu me lembro disso, assim, da gente passar o dia ouvindo, de ouvir Scorpions, ouvir, que mais? Lizzie Stansfield, ouvir Extreme. Não ter
tanta barreira. Se é Não algo tem meio, barreira. meio... Mas não tinha tanta música brasileira. Não tinha tanto samba, não tinha tanto... Mais dentro do pop rock. Mais dentro do assim. pop rock. Não tinha tanto MPB. A MPB veio na adolescência, assim. Uhum. E veio junto com o soul também. Então, na adolescência... Imagina, eu com 12 me auto-intitulava grunge. Quem era eu, imagina. Quando eu tinha 12 anos, a gente não tinha nem ideia de que a internet poderia surgir na nossa vida. Sim. Então, Então, a gente sempre se baseou pelo que tinha no rádio, né? Então, eu ouvia rock and roll na 89, e aí eu gostava daquilo que tocava ali. E aí, a primeira... Acho que o primeiro CD que eu me lembro de ter quebrado de tanto ouvir foi não era nem rock, era um do Sublime. Sublime é ska, né? Era um aqueles do Sublime com os mega hits logo depois que o vocalista faleceu. Acho que foi um dos discos que eu mais ouvi na vida. Mas quando tu era criança, não tinha fita ou era só rádio? Tinha Era disco? só rádio. Meu primeiro disco que eu ganhei foi do Ace of Base, que é música pop. Qual deles? O Happy Nation. Olha só, foi o primeiro CD que eu comprei na vida. Mentira! Não, verdade. Mentira! É que foi junto com outro. Porque eu nasci e cresci em Porto Alegre, e eu ouvia rádio, e a gente via MTV, que tinha... Meus primos colocaram no quarto deles, a gente morava uma época todo mundo junto na casa da minha avó, então 91, 92, via muito MTV. E aí vim morar em São Paulo em 94. Tá. E aí, a partir dali, passou a ter aparelho de CD na casa que eu morava. E um belo dia a gente foi a uma loja, onde hoje... o Shopping Eldorado tinha uma loja própria, que era o Plaza Eldorado. Que era enorme. Que eram esses magazines grandes, né? Como era o Mapping, a Mesbla, enfim. Olha a idade aparecendo aí. E aí um dia, falou, vamos lá, pode escolher 2 CDs. E eu ainda tinha um gosto musical muito mal formado. Eu gostava, já ouvia bastante música, gostava de algumas coisas, mas não tinha uma coisa assim definida. Era meio que o que tava tocando. Uhum. Só que o meu primo mais velho, que sempre acaba sendo um exemplo, né? E um exemplo de gosto, ele sempre gostou de um pouco de metal. E aí, tudo isso pra dizer que os 2 primeiros CDs que eu comprei foi o Happy Nation do Ace of Base e o Arise do Sepultura. Uau! Então, um pra cada lado, assim. Entendi. E depois disso que eu fui... Começando a aperfeiçoar o seu... Quando minha vida muda, em 95, quando passa na TV o Anthology, documentário da história dos Beatles, que ali minha vida vira uma chavinha e meu gosto musical passa a ser centrado naquilo. Mas até então era muito solto, assim, então... Meus primeiros CDs foram Ace of Base, Sepultura, Gabriel Pensador. Eram coisas da época o que tava tocando, né? Uhum. Porque tinha isso, a gente não tinha muito como ir atrás sem um direcionamento que fosse da rádio ou da MTV ou de revistas, Sim. Enfim. E aí tinha aquela coisa que hoje pra gente não é mais o alternativo, mas aquele alternativo que não chegava aqui, né? Pra quem era, imagina, 12, 13 anos. Tanto que depois, mais tarde, que eu fui entender a importância do Nirvana, por exemplo. Na época que eu tava com meus primos vendo MTV, a gente gostava muito de Guns N' Roses, e de Metallica, e de Skid Row. Uhum. O Nirvana era mais uma banda que tava ali tocando, que surgiu. Naquela época conheci U2, R.E.M. E várias outras coisas, mas o Nirvana era mais uma. A gente não tinha noção, né? Mais 91, eu tinha 9 anos, eu sou de 82. Quando saiu Nevermind, eu não tinha noção que, nossa, isso é uma revolução, nada disso. Isso foi entender bem mais tarde. Eu entendi ali. Eu, em 91, comecei a gostar de rock. E foi em 91 que eu me apaixonei pelo Cranberries. E aí... Eu tinha minhas camisazinhas de flanela, minhas calças jeans e minha Melissa, que eu era uma grunge de meliceira. E aí, eu lembro de ouvir muito Pearl Jam, que só tinha um disco, na verdade, né? Então era Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains...
Soundgarden ainda acho que não tinha na época. Porque o Soundgarden vem depois, né? Cranberries, Metallica, Red Hot Chili Peppers. Eram as coisas que eu escutava sempre. E Legião, que eu me lembro até hoje do que eu estava fazendo no dia que anunciaram a morte do Renato Russo, né? Eu não lembro a data exatamente, mas foi em 96 que ele morreu. Uhum. Eu tava voltando da escola, do ensino fundamental. E aí tinha uma moça passando roupa em casa e ela falou, olha, morreu um cantor aí que você gosta. Eu falei, hã? Morreu um cantor que eu gosto? São tantos. E aí era... Eu já tinha perdido Mamonas Assassinas, né? Que eu adorava. E aí foi... Essa parte a gente vai perdoar. Ué, gente, eu tinha 12 pra 13 anos, né? Não tem como. Tá tudo bem. E aí teve isso do Renato Russo, assim, que virou também uma grande revolução. Engraçado que na época que o Renato morre, eu ainda não gostava. Eu fui gostar mais, bastante depois. Já mais 97, 98, 99. Do Legião eu tinha uma fita cassete daquele disco que tem Vento no Litoral. O 5. Eu tinha uma fita cassete. Algumas bandas acontece isso, né? Legião, U2, aconteceu isso comigo. Tipo, a gente conhece várias músicas porque tocava. Uhum. Até que lá na frente um dia a gente fala, opa, eu gosto disso. Pois é. Aí você guardou a informação de que eu era grunge, né? Sim. Só que aí aconteceu uma outra coisa muito importante na minha vida. Nessa época do grunge, eu fui pela primeira vez numa matinê, numa discoteca. Olha aí. E aí eu conheci a minha grande paixão. O Poperô. O Poperô. E dançar. Sim, claro. Aquela música alta, luz, dançar e aquela música tocando. Aquela comunhão entre estranhos. Exatamente. Cara, foi uma coisa muito mágica, assim. Eu queria ir naquele lugar toda semana. Eu ainda quero, tá? Nada mudou. Só as dores nas costas. Não, agora o problema é que a lombar não deixa muito a gente ficar muito tempo. Passar a noite inteira na pista, como já fiz. Até até fico, tá? Eu ainda tenho o meu prazo de 5 horas. Tenho umas amigas que elas falam que eu sou muito fora da curva, né? Tipo, muito fora da curva. Porque eu ainda tenho o pique de ir pra balada e ficar na balada, se deixar até de manhã. Mas se a balada for durante o dia, eu gosto mais. Prefiro. Mas aí, desculpa só te cortar. Luz do sol, pra mim, não tem a ver com é mais difícil pra mim. É tudo questão de costume. Pode ser, mas eu prefiro o escuro, que aí... porque eu não sei dançar. Eu sei entrar na pista escura e ficar me mexendo. E aproveitar o ambiente, a música alta... a cabeça um pouco alterada. Mas eu acho, amigo, que dançar tem mais a ver com o jeito que você tá ali confortável com o seu corpo do que você ser ritmado e fazer coisas... Sim, claro, específicas, sabe? É que com a luz do sol as outras pessoas estão me vendo. Acho que é mais por aí. Entendi. No escuro passa mais batido. Entendi. Mas, claro, é uma questão de costume também. Lógico. Tem dia que eu não tô afim de dançar, eu só quero me mexer. E de aceitação própria, enfim, é toda uma outra história. Exato. Mas aí foi numa matinê e aí a vida mudou de novo. E aí eu me apaixonei perdidamente, comecei a ir pra matinês, nunca mais parei, né? Foi só piorando. Eu lembro que quando eu tava no colegial, de quinta-feira tinha uma balada em Osasco, porque eu sou de Osasco. Nascida na Lapa, mas criada em Osasco. Osasco está no meu coração. De quinta-feira tinha uma baladinha em Osasco que tocava reggae e axé. Como que isso pude... Eu não... Hoje, falando isso aqui em voz alta, eu tô tentando entender como é que isso funcionava. Era reggae e axé, que são tribos completamente distintas, mas era muito legal. Então eu saía da escola, tipo, 10 horas, 9h30, eu corria literalmente pra poder pegar do meio pro final da balada que acabava meia-noite. Aí eu ia pra casa toda quinta-feira. E eu dançava axé. Eu achava que eu era Sheila Carvalho, né? Mas com
As coreografias, todo mundo sabia, Também. não tinha como fugir. Não, é engraçado que assim, a galera de hoje em dia nunca vai entender o frisson que foi o campeonato de escolha da nova Sheila, né? Ele nunca vai se entender, A última assim. vez que o Brasil votou certo. A última vez que o Brasil votou certo Brincadeira. foi... Votou certo agora, no fim do ano passado também. Foi. Só- Não, mas é que a gente acabou de acabar o Big Brother e parece que essa edição foi difícil, né? Eu não acompanho. Ah, eu também não. Mas- Mas só também um detalhe que tem dessa época, que tu falou, o reggae e axé. Eu tenho a impressão, a gente não é mais jovem, não vamos fingir, né? Que hoje, pros jovens, as coisas são mais misturadas. E na época não, na época era muito segregado. Que era uma Sim. coisa até ruim, talvez tudo na vida tenha vantagens e desvantagens, mas eu acho que isso era mais ruim do que bom. Sim. Quem era do rock, era do rock. Quem era do metal, era do metal. Quem era do axé, era do... Só que isso, o axé era sucesso na época, tocava em todos os lugares, Sim. a maioria das festas de escola na época tocava axé, ou forró, aqui em São Paulo teve um lance muito forte de forró, né? Mas é isso, pensar que duas tribos se juntassem num mesmo evento era difícil. Sim. Era. Mas era incrivelmente maravilhoso. Quando acontecia era ótimo. Aham. E aí, nessa época aí das baladinhas, tinha uma turma de vizinhos que tinha equipamento de som, começaram a comprar picape, disco, caixa de som, essas coisas. E começaram a fazer os famosos bailinhos do bairro / condomínio, que tinha a dança da vassoura, que cada um dançava. Quem dançava sozinho dançava com a vassoura, e aí Sim, sim. era o tempo, era o momento que os meninos paqueravam as meninas, enfim. E aí eu me lembro que eles falavam assim: você não vai conseguir aprender a discotecar, você tem uma pesada, você é isso, você é aquilo. E aí eu guardei essa informação. Porque discotecar nunca foi uma coisa que esteve nos meus planos. Foi um acontecimento. Eu prestei história na USP, eu prestei psicologia na USP, prestei direito na faculdade, e fui fazer secretariado executivo bilíngue. Olha aí. Porque a vida foi me levando para áreas administrativas e tal. Então eu fui fazer secretariado executivo bilíngue. E no secretariado, já com 20 e tantos, eu conheci uma menina que era ex-namorada de um rapaz que dava curso de DJ. E foi bem na época que deu aquele boom de festas de anos 80. 2003, 2004, 2005. Tinha Trash Eights. A Trash Aids, ainda tem, né? Autobahn, Ah. a Plock. Tinha uma ali na Rua dos Pinheiros, que era uma casa, que era... O Darta Jones. A gente vai chegar lá. Tinha o Nias e O tinha Nias, eu tava tentando tinha lembrar o do Nias. Nias. Tinha o Nias e tinha o Darta Jones. Sim. Que foi minha residência por 4 anos. Só um parênteses antes, essa coisa que tu citou antes, essa festa tinha mais na casa de alguém, que... ainda quando eu morava em Porto Alegre, ainda fui em algumas, né? Que era aquela dança, os meninos se pegavam na cintura. 1 metro de distância. E ficava... Exatamente. Em Porto Alegre se chamavam reunião dançante. Uau, que Era o formal. Então, assim, a gente não falava que era uma festa. Sábado na casa do fulano, reunião dançante. Reunião dançante. Parece meio bairro da terceira idade, né? Total. Hoje falando. Total. Mas aí, a virada do século também... quando a gente passa dos 18 anos, também abre, né, um mundo maior, uma opção... A gente pode ir a qualquer festa, isso também pesa um pouco, né? Pode ir pra qualquer festa, e aí começa a diminuir a barreira da música alternativa internacional com os países, e a gente começa a receber sons, ouvir coisas que não eram tão fáceis de comuns. achar. Tipo, Cardigans pra gente era só Loveful. Depois a gente descobre que Cardigans é muito mais do que Loveful. Começa a rolar a A internet. internet, ainda, o ICQ, a internet de escada. Ainda não tinha toda essa coisa de nem YouTube, nem Spotify, nem nada disso, mas já tinha. Sim. Já abre mais
já abrem mais opções de fonte de informação. Eu me lembro que em 2005 teve um festival em Curitiba que veio Pixies. 2004. Que veio Pixies. Eu não consegui ir, tinha carona. Eu tava lá. Ai. Eu queria... Tá aí um show que eu queria ter ido, viu? E não só na noite anterior teve o Teenage Fan Club. Então, é isso. Sim, foram 3 anos. Foi o Curitiba Pop Festival, que em 2003 teve o Breeders, em 2004 o Pixies e o Teenage, em 2005 o Weezer e o Raveonettes e o Mercury Heavy, e várias bandas brasileiras também, que também foi um momento em que muitas bandas independentes passaram a cantar em português e foram ganhando mais público, né? Então eu ia muito ver banda. Foi quando eu entrei nessa onda de cena independente, né? E que tô aí até hoje. E aí eu lembro que tinha uma banda gaúcha chamada Comunidade Ninjitsu. Sim. Ainda existe? Eu não sei se existe fixo, né? Porque é dessas, mas eu acho que é dessas bandas que de tempos em tempos toca, se reúnem. Entendi. Era muito legal, porque era a banda de um hit só, né? Sim. Tinha muita banda de um hit só. Nessa época aí, 2000 e tanto. Bom, e aí em 2006 eu faço esse curso, que era um curso de 6 meses, eu fiz de 1 mês. E falei, já entendi. Os botões que eu tenho que apertar, tá tudo certo, deixa comigo. E fui cair no mundo. A primeira balada que eu toquei era uma balada que era do Pomba na Cardeal, Dinamite. Opa, fiz festa lá também. Dinamite Pub. E aí, a partir daí, eu fui... Tamo aqui há 16 anos nesse rolê. O nome de DJ era um nome provisório. Ele é provisório há 16 anos também. Heatwave também. Põe aí, depois eu penso em outro. Exatamente. É a mesma coisa. E aí eu achava que isso era um hobby. Pra mim, discotecar era um hobby. Era uma coisa gostosa, porque o meu sonho era discotecar no Matrix, finado Matrix, ali nas Picuelta. É porque eu achava, até hoje eu acho, a melhor balada do mundo, que era um lugar que tocava rock, tocava indie, era escuro, ninguém tava nem aí quem estava dançando bem ou mal, tinha sinuca e vendia cerveja Miller gelada. E era barato. Era barato, a mulher não pagava pra entrar. Isso era incrível. E aí eu falava, eu vou aprender a discotecar, eu vou fazer um set de rock indie e vou tocar no Matrix. E rolou. Só que rolou já no final já deles. Agora em 2000 e... Toquei em 2002, 2019 lá. Demorou quase 20 anos. Desde que eu pisei no Matrix a primeira vez pra eu poder tocar. E aí eu comecei a tocar... Eu fiz muita festa de anos 80, porque eu era residente do Darta Jones, lá na Vila Madalena. Aí eu parei, achei que ia parar um tempo, porque eu engravidei, aí a Estela nasceu. No fim das contas, eu fiquei só 2 meses parada, continuei. E eu parei em 2016, porque nesse meio, junto com a discotecagem, eu tenho uma carreira de produtora de eventos corporativos, que eu agora deixei de lado pra cuidar da Cramarie mesmo, de 100%. A gente vai chegar nesse ponto aí. Então tá. Senão, senão eu vou mas continuar. aí foi isso. O que era sucesso no Darta Jones? Qual era o hit da tua discotecagem? Que era sucesso? As bagaceiras. Voo de Táxi, Gretchen, Sidney Magal, Metrô. Era uma vibe meio trash 80s. Era uma vibe meio trash 80s, mas também tinha até gótico que ia nessa balada. Então eu tocava Dead Can Dance. Ao mesmo tempo que eu tocava essas bagaceiras, eu tocava Dead Can Dance, tocava Smiths, The Cure, Depeche, que mais? Tentando lembrar como é que era o set dos meninos góticos. Mas aquelas confirmadas, mais ou menos? Ou Sim. rolava também, tipo, tocar umas coisas diferentes, uns lados B, como que era? Eu a vida inteira, até hoje, eu sempre toquei uma música que eu falava, você vai aprender a gostar disso aqui, sabe? Tipo assim, você vai aprender a gostar disso. Igual o Nadir, que eu tava te mostrando antes da gente começar. Sempre tem uma música que eu gosto muito e falo, eu vou tocar essa em todos os sets.
E aí, sei lá, eu toquei Florence and the Machine no final da noite, eu tocava 311 no final da noite. 311 era a música antes de ir embora, assim. Eu tocava Beautiful Disaster sempre antes de ir embora. Que mais? A gente tocava música de abertura de desenho animado. Muita abertura. Eu tocava música da Punky Brewster, do Jaspion, do Get Along Gang. Eu tocava essas coisas, assim. E era pista mesmo. Eu nunca fui no Data Jones. Era pista mesmo, pista. Galera pista escura, dançando. tipo Matrix, da galera dançando. Às vezes a gente fazia uns sorteios muito doidos. Grande sorteio. E o grande hit, agora eu lembrei, o grande hit era Thriller do Michael Jackson. Sucesso. Que a gente fazia a coreografia e tudo. Porque daí isso, né? Qualquer lugar do mundo, eu acho. Tu falou do dia que o Renato Russo morreu. Eu lembro do dia que o Michael Jackson morreu, que eu tava no computador e falei com um amigo meu. Ele falou, e aí, tudo bem? Eu falei, viu o que aconteceu? Ele falou, não vi. E eu falei pra ele, abre qualquer site de qualquer lugar do mundo. E aí ele viu, o Michael Jackson morreu. Né? Porque qualquer pessoa sabe brincar de fazer a dança do Trigger, né? Sem ser exatamente. E tal. E anima qualquer festa. Anima também. qualquer festa. O que eu tava fazendo no dia... quando o Michael Jackson morreu, eu descobri porque eu cheguei... Eu tava voltando do trabalho pra casa, passei na pizzaria, e o pessoal da pizzaria estava todo prestando atenção, que foi bem na hora que estavam tirando o corpo do lado... Da casa. Como chama? A casa do Michael Jackson tem um nome, né? Sim, é o Neverland. Tava saindo o corpo do Michael Jackson de Neverland, aí eu li e falei... Hã? Quê? Falei, o que aconteceu? Michael Jackson morreu. Eu falei, como que morreu? Como? Aí eu, sabe aquelas coisas? Você fala, mas como morreu? Não, Michael Jackson não pode morrer. Não, tá na lista dos... Não. É tipo o Paul McCartney, não vai morrer nunca. Não. Não vai. E aí, enfim, mas é isso, né? Até hoje, qualquer festa, qualquer lugar... Se você toca Thriller, não tem como. É igual o Whisky a Gogô. Você pode até não gostar, mas você vai fazer, pelo menos eu perguntava do You Wanna Dance. Mas é isso, nessa época, principalmente começo dos anos 2000, eu ia muito nessas festas perto daqui de onde a gente tá aqui no centro de São Paulo, do lado aqui de onde começa a Rua Augusta, que é onde tinha a Fan House e a Altos, e depois várias outras casas, que também ainda era uma época de separação de turmas. As festas de rock independente, rock alternativo, eram mais fechadas em si. Então, por exemplo, um Michael Jackson até poderia tocar num contexto de alguma noite, mas, por exemplo, o Whisky a Go-Go jamais tocaria na DJ Club, por exemplo. Mas aí, com o tempo, isso vai abrindo também, né? Sim, porque eu era uma DJ de indie, né? Eu achava... Eu falei pra minha professora, eu só vou tocar rock and roll. Tá tudo bem, tá tudo certo. E hoje eu sou um open format. Pra quem não sabe o que é open format é um DJ que toca todos os ritmos. Quais? Todos. Fado. Fado, MPB, funk, sertanejo, eletrônico, música africana, como é que é que o pessoal tá falando agora? K-pop. K-pop também. Tudo. Eu depois trabalhei numa loja de discos e um dia uma cliente ligou e falou, vocês têm discos de todos os estilos? E eu pensei assim, a loja não era grande, né? Eu falei, tem sim. Tem de fado? Eu falei, não tem. Então não tem todos os estilos. É porque isso, a música, todos, é uma coisa muito ampla, né? Isso devia ser na época das Pupilas do Senhor Reitor, que era onde tocava fado. Era uma novela do SBT que tocava fado. Mas acho que isso é mais antigo. Nossa, eu tô com o fado na minha cabeça aqui, ó. Eu não vou cantar, gente. Não vou cantar. Procurem a abertura das Pupilas do Senhor Reitor, que vocês vão achar, vai cair um fado pra vocês ouvirem. Com o cara aquele. Hã? O cara aquele cabelo amarelo, tigelinha. Isso, esse aí. Que canta Bate o Pé. Como que é o nome dele? Roberto Leal. Roberto Leal. Quando falam Roberto Leal fado, também canta, é verdade. Roberto Leal também canta fado. Eu lembro do Roberto Leal. Sim. É isso mesmo.
Roberto Leal e o Bate-o-Pé. Mas, enfim, aí você tava falando que tocou no Darta Jones por quanto tempo? 4 anos. Isso foi mais ou menos... Né? Até 2009, 2010. E aí depois... E, pô, sabe que isso é uma grande frustração da minha vida de DJ, que nunca fui residente de uma festa. De, assim, tocar toda semana. Sempre quis, mas nunca consegui. Amigo, dá um trabalho. Eu sei, imagina, eu já fiz de ter uma festa mensal em lugares. Mas... queria, pelo menos por uma vez na vida, por um tempo, Sim. poder fazer toda semana. É legal, mas chega uma hora que você fala, meu Deus. Claro, imagina, tem aqueles dias que tá chovendo, que tá frio. Que acaba a força, É. que tem 27 aniversários, ou que não tem nenhum. Ih, tanta coisa. Sim, isso também é uma coisa. Também eu sempre brinco que desde antes da época da escola, eu era a pessoa que ficava ali. Vamos ver isso aqui, né? Uhum. Mas não achava que ia ser DJ. Aí a gente armou uma festa da escola e falou: alguém precisa botar o som. Eu falei: tá bom, eu faço isso. E aí você virou um grande seletor. E aí fica essa sementinha. Tentei tocar guitarra, tentei tocar violão, mas nunca foi. Aí quando eu fui tocar numa festa aberta para público, que tinha gente que foi na Fan House em 2004, e apertei o botão e a galera gostou, eu falei: pô, isso aqui é muito mais fácil, me dou muito melhor nisso aqui. E aí, só que sempre toquei como convidado, né? Todas essas casas aqui, Fan House, Alts, Inferno, Astronet, Alberta. Eu amava Astronet. Mas isso. E aí, um belo dia, aconteceu de eu tocar pra ninguém. Depois que toca pra ninguém, também rola uma libertação, assim, tipo, cara, não morre. Claro que não é legal, mas... Então, assim, porque a gente fica naquela preocupação de: nossa, vou botar uma música que vai esvaziar a pista. Se esvaziar a pista, paciência, azar de quem não tá sabendo apreciar Sim. essa música aqui. Porque chega uma hora no set que, assim, você chega no lugar, eu tenho muito isso, assim, eu chego no lugar, falo que eu vou tocar. Aí fico olhando, tentando analisar. E aí naquela análise vai tocando uma, vai tocando outra, vai funcionando, você vai tocando outra, vai funcionando. Aí você vai sacando a galera, chega uma hora que você... Tem aquelas garantidas no teu repertório. Vai chegando uma hora que você fala: acho que a pista tá na minha mão. E aí, meu, se você tocar qualquer coisa, as pessoas vão dançar e vão se acabar. Tipo, esses tempos atrás eu fui tocar na Tóquio, uma festa de anos 80. E aí o DJ anterior... Aqui do lado também. DJ anterior, meu, mandou um set incrível, só com clássico, maravilhoso, não sei o quê. E eu entrei tocando Meu Sangue Ferve por Você. E o clímax da noite foi quando eu toquei Total Eclipse of the Heart. Então tudo depende muito de como é que você tá conduzindo a parada, né? Sim. Eu lembro que teve um corporativo que eu fiz, e tinha gente do mundo todo. E aí, assim, o funk aqui bomba, mas fora do Brasil, o que bomba é reggaeton. Então eu... Bad Bunny. É reggaeton. Então eu fiz um set, metade funk, metade reggaeton. E aí, em determinado momento, tava todo mundo... Uah! Eu toquei... E esse foi um momento catártico da minha pista. Isso foi muito legal. Eu toquei Alejandro Sanz. Qual é o nome da música? Como chama a música do Alejandro Sanz? Vou achar aqui. Agora eu vou ter que tirar do modo avião para lembrar o nome da música do Alejandro Sanz. Eu não vou poder ajudar porque eu não... Alejandro Sanz... Você não sabe nem o que eu tô falando. Foge. Não, eu sei quem é, mas... também tem isso. Eu nunca expandi pra ser um... Como nunca virou uma profissão, eu nunca expandi. Já toquei em festas que não eram de rock ou soul, coisas que eu gosto e entendo, mas não tão longe do meu gosto. Alejandro Sanz, Coração Partido. Olha aí. Que me vai entregar. Tô ligado. E aí foi todo mundo, foi incrível.
Foi incrível, foi maravilhoso. Maravilhoso. Esse dia foi incrível. Então, assim, eu fui me apaixonando por essa história de ser DJ. Sobre essa... Porque a gente, querendo ou não, a gente cria a gente faz mágica na vida das pessoas que estão ali nos escutando, né? E é muito legal de ver isso, assim, saber que as pessoas estão indo pra casa mais felizes. Claro. Porque elas ouviram uma música que você tocou, assim, que você causou essa felicidade nelas. Então, acho que antes de... é uma profissão rentável. É legal, te dá holofote. Assim, Você descobre um dom com a música e de como isso pode afetar positivamente a vida das pessoas, né? Isso é muito legal. Sim, sim. E aí, aquela entender aquele equilíbrio entre músicas manjadas, músicas animadas e diferentes. Porque também, assim, eu sempre parti do princípio de que um set só com música muito manjada até nem tem tanta graça. Porque às vezes tem coisa que fala, puta, isso toca toda vez, né? Agora, também, um set só com coisa desconhecida também não... Né? Tem que rolar um equilíbrio. Tem que rolar um equilíbrio. E você tem que saber a hora de soltar as coisas. Sim, aí ser o curador de clima. Eu não sei se acontece muito com você, mas eu boto o pé na cabine, vem 5 pessoas querendo pedir música. Acontece. Já aconteceu. E é isso. Aí, o que você quer ouvir? Eu quero ouvir um não sei o que, quero ouvir não sei o que lá, quero ouvir não sei o que lá, quero ouvir não sei o que lá. Aí eu falo, cara, então eu tenho que achar um meio termo entre todos esses pedidos. E aí chega uma hora que eu viro pra pessoa e falo assim, confia em mim. Confia em mim. Joga em mim que eu decido. Confia em mim, cara. E aí quando a pessoa fala, tá bom, vou confiar, vou deixar você tocar a música. E aí, pô, dá muito certo, porque eu falo, tá vendo? Confia em mim. É que aí uma outra coisa que eu ia falar é que assim, que hoje talvez eu não sinta tanta, nem sei se é confiança a palavra, mas enfim. Eu acho que o DJ, pra ser muito, muito bom, ele tem que estar na noite. Sim. E hoje em dia eu não tô na noite, eu saio muito de vez em quando, né? Quando eu saía direto, quinta, sexta, sábado, domingo, eu ouvia o que as outras pessoas estavam tocando, eu percebia o que a galera gostava, o que rolava num começo de noite, o que podia rolar num fim de noite. E tinha muito isso. Eu e meus amigos que eram desses rolês, a gente saía e antes da gente mesmo começar a poder discotecar nas festas, a gente ficava comentando. Tava rolando uma música, falava, pô, depois dessa podia vir tal coisa, né? E aí vinha uma outra... E a gente fala, pô, o DJ vacilou. Até a hora que fala, não, quando eu fizer, vou saber fazer. Quando não se tá mais na noite, se perde esse tato, né? Totalmente. Eu sei o que pra galera da minha idade, eu sei o que a galera vai gostar. Né? Hoje em dia mesmo, eu tenho tocado numa festa que não é de pista. No Tipitina lá é bar. Às vezes, como sábado passado, rolou... no fim da noite, que a galera já tava mais empolgada, rolou um pouquinho de pista. Mas aí são com sons antigos, né? Uma festa toca coisa nova. Mas é isso, é muito mais aquela coisa de som para as pessoas conversarem do que para dançarem. Quando é pista, é outra pegada, né? Tem essa preocupação de que o tempo todo a pista esteja agitada, claro. Até porque eu lembro, nessa época que saía direto, uma ou outra vez, um ou outro DJ tinha a manha de tocar uma música lenta. Uma balada. Sim. E aí a gente ficava tudo assim, como assim? Você tá tocando Tender na pista, né? Tender do Blur. Porque era essa catarse que ele queria criar. Assim, exato. Ficar, oh, my baby, né? Eu chamo de momento evidências. Que é o que é todo mundo... que talvez... Na época, lá ainda, 20 anos atrás, 2002, o povo era tão ainda fechado, meio, né? As festas de indie rock tinham isso. O povo era bicho do mato pra caralho. Sim. Então nem tinha essa catarse tanto assim. O povo queria mais ficar ali meio batendo cabeça. Isso foi mais depois, com o tempo, mais a partir de 2010 pra frente... Que aí começa a rolar mais esse lance de tocar um Under Pressure na pista, a galera ficar loucona, né?
E... Que é a época que começou esse glamour... Como é que eu vou dizer? Que começaram a vir uns sons tipo Hot Chip, Phoenix, né? Esse indie que a gente conhece. Quando veio a Amy Winehouse. Um pouco mais pop, um pouco mais bem produzido, pra alcançar um público maior, talvez. A produção musical virou uma coisa muito mais séria, né? Começaram a aparecer os grandes DJs milionários fazendo suas turnês milionárias. Também. Principalmente de música eletrônica. Acho que surgiu o Tomorrowland por aí também. 2010, que é o maior festival de música eletrônica do mundo. Sim. Não... Tá vindo pra esse ano pro Brasil de novo pela terceira vez. Gigante. Mas eu sinto muita falta das minhas origens musicais, assim. Principalmente quando eu tô tocando em festa, que eu tenho que tocar... Principalmente corporativo. Falar que saudade de tocar os indiezinhos. E aí, acho que isso, a partir de 2010, começa a rolar essas misturas, né? Eu sei que eu, daí, frequentei muito as festas do Trabalho Sujo, do Alexandre Matias, meu amigo, e até toquei também umas vezes, que era por exemplo, era uma ideia que ele falava, uma festa de hits, que era de rock com um pouco de pop, e que foi virando, até que um dia eu fui lá e falei, pô, mas não vai tocar nenhuma música de guitarra? Ficou muito mais uma coisa de pop do que o contrário. Entendi. E aí eu acho que esse é um problema dos últimos tempos, até um pouco antes da pandemia. Não tinha mais quase nenhuma festa pra quem queria uma festa nesse modo antigo. Pô, eu quero sair, ouvir tal tipo de som. Agora só tem festa que toca todo tipo de som. Pô, mas não tem nenhuma, tem quase nenhuma que era daquele jeito, assim, essa falta de opção. Que aí rolou, tinha o baile indie, que ainda continua rolando até hoje, essas coisas mais específicas, mas eram poucas coisas, não tinha como antes falar, uma sexta-feira qualquer eu quero ouvir tal tipo de som, tem um lugar certo pra ir. Eu sinto falta disso também. É isso que eu... Né? Eu sinto muita falta. Eu vou sair agora pro aniversário, vou ficar lá, mas no final da noite eu vou terminar minha noite ouvindo música específica em tal lugar, porque eu sei que lá tem. Eu sinto muita falta. Eu sinto falta, por exemplo, eu tô doida pra montar uma festa pra trocar só trip hop. Não conheço nenhuma festa de trip hop em São Paulo. Que aí, como eu já ouvi de donos de casa, eles, Não enche. Não vira. Não vira. Tem que ser uma vez a cada 2, 3 meses. Isso. Mas aí que não vira, né? Mas enfim, Dá muito trampo ser produtor de festa. Nossa Senhora. Deus é mais. A senhorita continuou tocando em festas. Aí, continuei tocando. Em 2016 eu parei, porque eu tava fazendo um projeto para as Olimpíadas. 2017 eu fiquei sem fazer nada. Em 2018 eu comecei a voltar bem timidazinha, bem devagarzinho, sem pedir nada, porque eu trabalhava, né, com produção de eventos. Aí veio a pandemia. E aí chega no ponto que eu ia chegar, a gente falou, gente, assistam o Chromecast que eu participei, que é complementar a esse, né? A gente falou disso aqui, mas tem que falar, né? Até porque foi através de onde a gente se conheceu. Sim. Durante a pandemia, as festas online e a Rádio Cafuné. Sim. Aí veio a pandemia, né, só pra terminar o raciocínio. Claro. Eu comecei a fazer muita live pra empresa, porque começou a pipocar estúdio na cidade. Inclusive eu vim aqui, foi quando eu vim aqui, eu vim em 2021 na Antena Zero gravar o programa dos meninos. E aí surgiu a pandemia, todo mundo dentro de casa, maratonando suas séries, fazendo suas coisas, não sei o quê, até que descobriu-se, eu tô resumindo muito resumidamente, descobriu-se um cara em Nova York que fazia festas pelo Zoom e ele tava arrecadando dinheiro. Aí umas pessoas lá de Brasília tinham um Zoom que eles se encontravam todo sábado de manhã pra ficar ouvindo música, trocando música. Cada um tocava uma, não sei muito bem como é que era isso. E essas músicas viraram hoje
Rádio Cafuné, que tá quase 23 mil horas no ar. Com programação o dia todo. Quem preenche a programação é a galera que escuta, então tem gente do mundo inteiro. Qualquer pessoa pode entrar Qualquer pessoa pode entrar e marcar um horário, porque fica lá no site. E aí rola através do Zoom. E rola através do Zoom. E aí... E era muito nessa pegada de festa, que era pra ser uma festa que virou... 24 horas por dia. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Porque isso, a primeira vez que eu ouvi uma amiga minha falar, participei de uma festa online. A gente tava bem naquele momento pior ali de 2020, primeiros meses. E a galera fazendo festa clandestina, né? Não, né, eu em casa, assim, eu senti muita falta pra mim, porque eu sou muito de encontrar pessoas, vinha muito aqui na Antena Zero gravar programa dos outros, e aí de repente, né... Acabou, não tem mais nada disso. Eu lembro daquele março de 2020 que eu vim aqui e falei pro Chiclé, vai ter que parar tudo, Chiclé. Ah, não, é só lavar a mão, é só usar um álcool gel e usar uma máscara, talvez, por umas 2 semanas. Eu falei, não, Chiclé, vai ter que parar tudo por um tempo, o pessoal vai ter que fazer de casa. E aí veio essa história de festa online, e de primeiro eu pensei, não, isso não vai funcionar. Mas aí participei de uma e me diverti. Mas era uma festa específica, né? Que rolou durante um tempo. Sábado, das 11 às 4 da manhã, né? Meio num horário de festa. Era o que fazia de sexta-feira, o sábado, o Love Sounds. Até que descobri a Rádio Cafuné, que era isso. Já tava rolando o dia inteiro, semana toda. Você descobriu ela sozinho, então? Porque é através dessas pessoas. Quem participava, porque... Muita gente que gostava de sair para festas antes da pandemia não entrou na onda de festa online. Eu super entrei. Gosto muito de música, sinto falta, mas isso aí não é pra mim. E teve gente que entrou. E quem entrou na onda, daí começou também a se falar, né? Vamos criar um grupo de WhatsApp, vamos criar não sei o quê, vamos fazer uma festa nossa. E aí nisso o pessoal começou a falar, marquei um horário na Cafuné. Até que eu falei, que história é essa de Cafuné? Que tem a história de que no começo eu achava que era isso, a rádio que as pessoas ficavam peladas. Mas isso... Porque você entrou depois das 11 da noite. Porque tinha muito isso. Também pelas privações da pandemia... Né? Ali no Zoom as pessoas se sentiam à vontade de tirar roupa e ficar dançando nuas. Porque elas estavam na casa delas. Elas estavam na casa delas. No fim das contas é isso, né? Mas e depois de um tempo também foi caindo isso. Era uma coisa bem específica, bem do comecinho ali. Mas depois se criaram muitas amizades, se criou muita turma, muita coisa legal. A nossa amizade começou lá. Né? E... Entre... todos esses horários disponíveis, essas propostas. Claro que daí festas e programas na Cafuné de todos os tipos de som. A galera mais do rock, que aí tem as histórias de carnaval de rock. E dessa galera aí se reunindo, né? Sim. Teve o Cafu Rock, que inclusive acabou, né? Recentemente. Acabou. A gente não tem mais essa obrigação de fazer mensalmente, na primeira sexta-feira ou sábado do mês, uma festa pra tocar 6 horas seguidas de rock and roll. Mas rolou durante um bom tempo. Rolou mais de um ano. Mais de um ano. Isso, se criaram amizades, se criaram casais. Criaram-se muitas inimizades também. Faz parte também, né? Uma tretinha, né? Sim, quem não gosta. Sim. E também era uma possibilidade de tocar, continuar tocando, né? Mesmo que dessa forma meio diferente. Tinha uma coisa que eu gostava muito na Cafuné, que era esse desafio de sempre ter uma playlist diferente. Todo dia eu tinha que fazer uma playlist diferente pra poder tocar durante 1 hora. Claro que essas playlists viravam coisas de mais tempo, assim, mas eu tinha essa obrigação de fazer, tipo, tinha semana que era todo dia. Eu sinto falta, sabe do quê? Uma coisa que você fazia muito, que eram as rinhas.
Sim, quando eu entrei e comecei a participar dos grupos de WhatsApp, o pessoal falava muito da rinha de Radiohead, que era, acho que talvez a que desenvolveu mais isso. Que a ideia era que cada pessoa criasse o seu set com as suas favoritas do Radiohead. Uhum. E depois isso se expandiu pra, vamos fazer uma rinha de David Bowie, vamos fazer uma rinha de Ramones. Placebo, Cardigan. Se fez de tudo. Isso. E aí depois virou rinha de rinha, né? Que aí cada um marcava um horário. No começo era meio solto, depois o pessoal marcava os horários juntos. Essa coisa de ter o dia inteiro disponível e depois, inclusive, uma sala principal e outras salas auxiliares permitia espaço para quem quisesse tocar. Sim. Mas mesmo ali, num ambiente virtual, às vezes sentia essa opressão de ter que tocar algo conhecido, Sim. né? Porque ali tinha muita gente que gostava. Porque aí não tinha essa distinção de aqui é a galerinha do rock, aqui é a galera do MPB, aqui é a galera do funk, aqui era todo mundo junto ouvindo. Então tinha uma pessoa tocando sons da natureza, depois entrava uma pessoa tocando bandolim. Bandolim, que eu digo um set só de bandolim. E aí entrava um cafo rock. Do nada. Alguém tinha agendado e tocava rock and roll. O Silêncio fazia isso normalmente. Cara, eu amava. Mas aí mesmo nisso, né, as pessoas às vezes, se não tocasse música muito conhecida, as pessoas meio que paravam de olhar pra câmera, ficavam meio fechadas. Já pode desbaratinada. Já... Tem um personagem que era o cara que... O Gustavo Dishman. Que ele entra na rádio, lava a louça, sai e vai embora. Sim. Esse cara... Olha isso, a pessoa criou um personagem no meio da pandemia. De um caos que foi aqueles anos que, minha Nossa Senhora. Se não fosse a Cafuné, eu tinha dado uma pirada, eu acho, sabia? Sim, o lance era esse. A gente entrava e passava a noite, né? Ali, porque as músicas rolando e a galera conversando no chat, e, enfim, piadas internas, memes e tudo mais. E aí, enfim, segundo a OMS, a pandemia não acabou. Eu gosto de respeitar essa ideia ainda. Tá. Mas a gente voltou a viver, né? Sim. A vida offline. Totalmente. Totalmente. E as festas voltaram a rolar. E a gente pôde se conhecer pessoalmente, né? Entre toda essa galera da Cafuné. Sim. E aí, nisso, chegou esse momento, que agora é bem recente, em que DJ Cramarri virou profissão. Virou profissão. Eu comecei a fazer uns corporativos. Pois é, eu comecei a fazer corporativo na pandemia. E aí começou a pagar muito bem as contas. Eu falei, ué, gente, será que agora é minha hora? Aí você vai lá, consulta os oráculos, consulta os orixás, fala, gente, vou ou não vou? Aí... Passa meses em dúvida. Quer saber? Eu vou, Agora eu tô na fase que, assim, já fui e agora estão me oferecendo o emprego do sonho, sabe? Volta. E aí, eu não sei, assim... Eu espero que seja um futuro próspero. Eu espero que... isso se desdobre do jeito que eu tô imaginando. Eu tô esqueletando. Eu tô bem numa fase embrionária da DJ Cramarri, assim, de novo. De fazer uma reestreia dela, sabe? De refazer material, de ver como é que vão ser as estratégias. Eu tenho lá uma menina que me ajuda com conteúdo, mas... Tem o podcast. Tem o podcast. Videocast. Tem um podcast que vai entrar no Spotify logo menos. Amigo, acho que é isso. Eu não por enquanto, assim, eu quero fazer poucas coisas e coisas muito bem feitas. Então, por enquanto, é só isso. Sabe? Aí, a hora que isso aqui estiver andando, a gente vai pras outras coisas. Mas já é uma história de sucesso. É isso, pode abrir mão de um emprego corporativo pra... CLT, corporativo. CLT em 2023. Com uma filha adolescente,
Então, foi um salto em direção ao nada, assim, né? Tipo, não sei o que vai acontecer. Mas vai acontecer muita coisa boa. Essas incertezas a gente sempre tem que encarar. Mas Mas então, só para entender, para resumir esse momento atual. Você tá fazendo o teu videocast, que entra no teu canal no YouTube. Sim. E algumas festas regulares, como que é? Não tem nenhum... eu tenho residência no Barley House, que é no Itaim. Fiz lá semana passada, não sei se eu volto esse mês, acho que não. Acho que só mês que vem agora, aos sábados. A gente tá gravando dia 20 de abril, então Isso. ainda... Mas aí... E festas soltas, né? Aí eu tenho tocado, tipo, amanhã já rolou quando eu estiver assistindo o programa. Eu vou tocar na Tóquio. Aí tem rolado umas baladinhas aqui, uma baladinha ali. Mas depois da pandemia, muita coisa mudou. Muita coisa fechou, muita coisa faliu. Abriu-se outras coisas. Eu confesso que eu tô meio desatualizada. Estão surgindo coisas novas. Corporativa é uma coisa muito legal de fazer. Eu comecei a fazer sonoplastia também de evento. Olha que legal. Então... muito. As pessoas vêm me perguntar ainda. Eu quero ir numa festa índia, aí me indica. Eu falei, cara, não sei mais. Não tem mais uma festa fixa daquele estilo como eram as festas 20 anos atrás. Tem a festa índia. E fora essa ideia, 20 anos atrás, essa passagem de tempo tá começando a pesar, né? Sim. Um pouco. O baile índia é um, mas tipo, o baile índia é esporádico, não é... Um belo dia... Ele não é mensal? Sim, mas mesmo assim... uma bela sexta-feira me dá vontade de ir numa festa. Se não for o dia do baile indie, não... Não vai. Não tem. Eu sinto muita falta disso. Né? Eu sinto falta de... Sabe aquela coisa de sair do trabalho e me dar uma coisa na outra e aí só voltar pra casa no sábado de manhã? Sim. Eu sinto muita falta disso. E de ser coisas que a gente sabe o que a gente vai ouvir, mais ou menos, que a gente sabe... é nesse estilo que eu quero, né? Eu sinto muita falta disso, muita. De... festa de rock alternativo, festa de soul, sim, também. de black music, que mais? Que isso, se perguntar, as pessoas dizem, mas essas festas existem. Só que é isso, é uma vez por mês, cada mês num lugar. Lugares que a gente conhecia fecharam. Então ainda é um grande momento de transição, né? Acho que eu converso com muita gente que tem essa mesma ideia, fala, pô, eu sinto falta de ter essas festas mais fixas. Então acho que com o tempo isso tudo pode também voltar a acontecer, né? Tomara. Mas que a gente não esteja muito velho pra poder ter que ir num lugar sentado, sabe? Mas a gente faz o que a gente consegue. É verdade. Muito bem. Conversei aqui com DJ Cranmarie. Infelizmente já. A gente podia fazer 7 horas de conversa. Bora. Né? Nem te perguntei de discos, de shows marcantes, mas isso fica talvez por uma segunda vez, então. Mas se você quiser saber, deixa eu ver. Disco, eu tava ouvindo R.E.M. antes de vir, mas eu gosto de barulhinho... Verde Azul e o Cor de Rosa Carvão da Marisa Monte. Show inesquecível. Foi o do R.E.M. 2001, no Rock in Rio. Mas... eu vi Tame Impala no Lola esse ano, foi incrível. O que mais? E música nova que você esteja gostando? Música nova que eu tô usando, eu adoro o Brema, que é esse menino que tá fazendo Afrobeat. Eu tô ouvindo muito chill out, acredita? Eu ouvindo umas paradas muito doidas. Eu gosto de M83, Kavinsky, amo Raquel Reis, maravilhosa, cantora de MPB maravilhosa. Sophie Tucker, tô ouvindo bastante. O que mais? Que eu me lembre.
Tá bom, né? Foi bastante coisa, gente. Eu dar uma playlist aí. Claro, sempre pode. Vamos fazer essa playlist. Vamos. Senhoras e senhores, esse foi o primeiro episódio do Hitwave Hits. Agora, toda semana, aqui no nosso canal do YouTube, inclusive, como que fala? Clica no sininho, assina o canal pra ter as Clica aqui notificações. embaixo no sininho, clica aqui no gostei, clica no sininho e se inscreve no canal. Isso aí. Faz tudo isso aí, que semana que vem tem um novo vídeo aqui pra vocês. Aê! Obrigado. Obrigado.